seja qual for o seu trabalho, qual for o seu atendimento, autenticidade é muito importante. Algo daquilo que você é e comunica para o mundo é fundamental você colocar no seu trabalho. É fundamental você conseguir encontrar esse caminho interno de autenticidade para colocar no teu trabalho. Só assim você vai conseguir ter um diferencial no mundo, tá? E isso é muito pessoal. Então, sempre que uma mulher me procura, ela está em busca de um caminho de cura, mesmo quando ainda ela não tem consciência disso. Mesmo quando uma mulher chega por indicação de alguém e nem me conhece, ela está em busca de algo que seja verdadeiro, algo que seja autêntico, algo que seja único e algo que seja diferente. Para contar um pouco da minha jornada, o meu trabalho com círculos de mulheres, porque é um trabalho, né? Eu escolhi me inspirar, começar essa jornada aqui, com algo que a doutora Clarissa Pinkola Estés propõe no capítulo do Patinho Feio, no seu livro Mulheres que Correm com os Lobos. Na realidade, ela propõe, dentro desse capítulo, e eu já falei sobre isso no Plano das Cicatrizes, tem aí no IGTV um webinário que eu falo só sobre esse capítulo, na versão, né, óbvio, que na linguagem da psicologia, dos arquétipos. Esse capítulo fala de uma tarefa, né, o Patinho Feio, essa história, que é fazer uma oferenda à nossa criança que a gente foi um dia, né? A criança que eu fui um dia. Então, eu me inspirei para fazer, para contar hoje essa história, nesse capítulo, contando e prestando uma homenagem a essa menina que eu fui, a esses desafios que eu passei, né? Pelo meu heroísmo, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu consegui passar, suportar, sobreviver, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, é um feito admirável a gente poder reconhecer isso na criança que a gente foi. Eu poderia contar milhares de histórias tristes aqui, né, não que elas não aconteceram, mas a minha ideia é trazer uma história de superação. Porque eu acredito que uma história de superação, quando ela é real, ela é libertadora. Porque a gente não precisa ficar na coitadinha, que é uma das chagas, né, do patriarcal. A mulher, uma das maiores chagas dela é a vitimização, tá? Dentro desse contexto sistêmico. Coitadinha de mim, coitadinha dessa menina que eu fui. Olha, a ideia aqui, a tarefa da Clarissa é Soraya, você foi uma heroína fantástica, e eu te presto aqui uma homenagem, né? É olhar para você e reescrever a sua história e compartilhar, né, nesse momento, do que você conquistou. E eu trouxe um texto para, como eu falei, eu sempre vou trazer alguma coisa para acrescentar nos nossos encontros. E eu trouxe um texto aqui da Clarissa, que ela fala assim, deixa eu pegar aqui. Está na página 248, tá? Desse livro aqui, ó, porque nas outras edições tem outras páginas, mas vocês vão encontrar. Vicejar significa que agora, que passou o tempo das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrição para ali prosperar. Vicejar com flores e folhas densas, pesadas e emaranhadas. Vicejar é o nosso destino na Terra. Você está vicejando? Você está vicejando? Me conta, porque eu contando a minha história, você vai encontrar muito isso. Ou não. Vicejar não é apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Não se escolha, não se encolha, nem recue se for chamada de ovelha negra. Vamos colocar ovelha cinza, porque o racismo ele é estrutural, né?
criar uma ovelha cinza agora? Por que não? Talvez a gente tenha sido, como eu, uma ovelha cinza, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado, com o passar dos séculos, que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à nossa cultura. Tem uma nota de rodapé que eu não vou ler hoje, mas vocês podem ler depois, que é maravilhosa sobre isso. Ao procurar conselho, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles. Cumule-os de bênçãos. Tente incentivá-los, mas nunca siga os seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, desafiador, incorrigível, saliente, esperto, esperta, insubmissa, indisciplinada e rebelde, você está no caminho certo. Quem nunca? A mulher selvagem está por perto, ou a essência, o arquétipo selvagem está por perto. Se você nunca foi chamado de nada disso, ainda é tempo. Põe em prática sua mulher selvagem. Insista, siga adiante. Quem vem? Ai, falar sobre Clarissa para mim é fundamental, é apaixonante, né, gente? É apaixonante. Então, a ideia aqui é inspirada nos pilares da minha experiência, claro, porque eu só posso falar daquilo que é experiência para mim. Acompanhando mulheres como terapeuta, escutando e inspirando mulheres das mais diversas profissões, em especial aquelas que trabalham com mulheres, e como facilitadora da formação de guardiãs de círculos de mulheres, que tem um método e mentoria Soraya Mariani, da Universidade do Sagrado Feminino. A minha ideia aqui é compartilhar um pouquinho da minha Bliss. Esse conceito vem do trabalho da Jornada do Herói, do Joseph Campbell, né? E o que é a minha Bliss? A minha Bliss é algo que é um tesouro na minha jornada heróica como mulher e que se transformou, e que depois de eu fazer a jornada, eu trouxe a minha Bliss para compartilhar com outras pessoas. É a minha forma, ou uma das formas que eu me expresso no mundo. Qual que é a tua Bliss? Me conta aí. Qual é a tua Bliss? Bliss, lembra, você recebe um convite e vai para uma jornada heróica, tá? E aí você encontra algo que, uau, sustenta o teu coração. Aí você volta dentro da jornada do Joseph Campbell e você entrega aquilo para o mundo. Você compartilha com a tua comunidade, você compartilha no teu consultório, né? Então, é isso que eu vou compartilhar um pouquinho hoje, tá? Então, aonde começou esse trabalho? Como ele começou? Como que esse tesouro, para mim, é tão significativo? Olha, gente, fazem umas 2 décadas aí que eu venho facilitando círculos de mulheres terapêuticos. E esse trabalho, ele é inspirado por um propósito genuíno de ajudar mulheres nos seus processos de autoconhecimento, poder pessoal, nas suas inquietudes, nas suas insatisfações e nas suas transições. Nem sempre foi tão consciente, mas o que no fundo eu sempre desejei, e isso tem a ver com a minha história, era poder ser, de alguma maneira, um instrumento para aquilo que eu considero ser a maior, dor do feminino. E aqui eu estou falando do quê? Eu estou falando de rejeição, eu estou falando de abuso, eu estou falando do medo de não ser amada, do medo de não ser bom o suficiente, do medo de não ser escutada, e aí vai, né? Uma lista imensa, né? Para que esse lugar que eu conquistei e que eu estou conquistando cada vez mais aqui dentro pudesse ser dividido, pudesse ser partilhado. Por quê? Porque, no fundo, cada vez que a gente partilha,
ele vai ficando mais leve. Então, é desse lugar que eu estou falando aqui para vocês hoje. Não vou trazer nenhuma verdade absoluta. Eu estou contando um pouquinho da minha esperança de um mundo melhor através do trabalho que eu realizo de autoconhecimento, da minha bliss, e que eu levo para o mundo, né? Mesmo não entendendo exatamente o que, eu hoje reconheço que esse trabalho que eu comecei lá atrás, porque na realidade foi muito interessante a minha história. Eu saí de casa muito nova, eu saí de casa com 18 para 19 anos, e eu conto essa história em alguns livros, né, Sob a Tenda Vermelha, que é um livro que tem à venda hoje, se encontra na Amazon. Não é só a minha história, mas a ideia desse livro foi uma idealização minha. A Ciranda da Lua, Uma Poxa de Retalhos, esse não tem mais para vender. E eu conto essa história também aqui no livro que eu divulguei ontem, Círculo de Mulheres, as Novas Irmandades Femininas, das amadíssimas Beatriz Del Picchia e da Cristina Balieiro. Então, na realidade, eu aprendi, eu sou a irmã mais velha, eu aprendi a cuidar dos meus irmãos, né? A minha mãe, uma educadora, uma terapeuta, uma professora universitária, meu pai, funcionário público, e eu, a irmã mais velha, tomei esse lugar, não vou entrar em detalhes dessa história, de cuidar. Então, eu queria constituir uma família, por mais rebelde que eu fosse, eu me casei 3 vezes, né? Olha só. E eu queria cuidar. Eu precisava de cuidar, mas no fundo eu precisava cuidar porque eu queria cuidar, né? Eu queria ser cuidada, tá? E aí, eu montei numa época da minha vida uma escola de educação infantil. Para quem não sabe, eu tive durante 9 anos uma escola de educação infantil que eu idealizei, que eu montei na Moca, chamada Núcleo Educacional Século XXI. Apesar de todos os desafios que eu passei, quando eu precisei abrir mão, né, ou quando eu abri mão conscientemente dessa escola, eu aprendi muito, e foi lá que eu tive a oportunidade de estudar pedagogia, de me aprofundar na psicologia, e lá eu já fazia os círculos femininos, só que eu não sabia que eram círculos femininos, porque eu fazia os trabalhos de aprofundamento com os pais, e só as mães vinham, na maioria das vezes. E a gente realizava dinâmicas, a gente realizava jornadas, tá? Então, eu já fazia isso. Então, eu comecei por um viés na educação. Por quê? Porque todas as minhas ancestrais aí foram educadoras, direta e indiretamente. Na família da minha mãe, todas as suas irmãs foram educadoras. O seu único irmão é educador, tá? Então, para mim, isso era muito forte. Era muito forte. Então, eu hoje reconheço que essa minha busca já era um pedido inconsciente, aí do inconsciente coletivo, desse despertar das irmandades femininas. Existia já uma sede, uma vontade incrível de que as mulheres pudessem ser escutadas, de que as mulheres pudessem falar, de que as mulheres pudessem contar suas histórias, para encontrar soluções para as questões internas, para os conflitos, para as questões de gênero, de opção sexual, né? Falar sobre esses papéis femininos que são impostos por uma sociedade extremamente patriarcal e androcêntrica, e juntas, de alguma maneira, encontrar um lugar melhor dentro de si mesma e no seu papel no mundo. Então, claro que analisando a minha história como mulher, eu acredito que esse desejo nasceu, obviamente, né? Eu faço terapia há mais de 20 anos, então que a minha psicóloga, Ana Lúcia Canton, sabe, majestosa, receba assim todos os meus beijos, né? E eu acredito que esse desejo nasceu
dos desafios da minha própria jornada arquetípica, da minha própria jornada mítica, do meu próprio processo de individuação. Então, só foi, né, um passo a mais quando eu realmente percebi que isso seria um trabalho. E isso foi resultado de um desafio que eu passei aos 28 anos, né, e no qual eu era coordenadora, né, de uma escola de educação infantil, e aí, né, eu cheguei num lugar em que eu curtiu e que começou com uma salinha bem pequena, literalmente, era uma sala menor que essa sala que eu estou aqui agora, ou era desse tamanho. E aí eu comecei a atender e eu montei o meu primeiro círculo de mulheres, tá? Então, eu passei por vários formatos de círculos de mulheres, na visão terapêutica, da espiritualidade feminina. Eu passei por vários desafios. Eu passei por vários erros. Na tentativa do quê? De um espaço de perfeição. Na tentativa de fazer o melhor. Então, tinha muito medo, tinha muita insegurança, mas, ao mesmo tempo, aquele desafio todo me fez fortalecer mais e mais e mais a minha vontade de continuar. E aí eu fui entendendo cada vez mais, pouco a pouco, que as histórias de muitas outras mulheres, que esse caminho era interno, e eu precisava olhar e constelar as relações que eu vivenciei nesse processo todo. E começou a acontecer cada vez mais um processo de reconciliação com o meu feminino interno, com o meu masculino, de reconciliação com a história da minha mãe, vivenciando, claro, o mito de Deméter e outros mitos que eu comecei a ter um olhar, então, mais curado para mim mesma e para as minhas relações. E meu propósito foi, então, cada vez mais se fortalecendo. Quanto mais desafio eu passava, mais forte o meu propósito se tornava, né? Por quê? Porque eu comecei a tratar cada vez mais da minha pessoa, que é isso que acontece. A relação com o outro é para você se conhecer cada vez mais. Então, essa reconciliação, ela foi vital, ela foi interna, e ela aconteceu aqui dentro do meu coração. Gente, é muito legal poder contar a minha história aqui para vocês. Eu já contei de algumas outras maneiras, mas poder estar falando aqui hoje, porque eu acredito que, eu vou falar mais já sobre isso, que a autenticidade é muito importante e assumir os nossos erros é muito importante. Falando desse arquétipo, do arquétipo de Deméter, né, e da questão da mãe, e apesar de já entender perfeitamente da verdade psicológica contida na importância de que quando nascemos a gente precisa fazer a nossa jornada interna arquetípica, e isso envolve a separação da mãe, também houve no meu trabalho, na minha busca, uma reconstrução social e cultural com o feminino estereotipado da nossa sociedade. Ou seja, o que se é mulher hoje na sociedade, o que se espera dessa mulher, e eu só consigo me conectar com a minha essência quando eu desmistifico, e eu nem sei aonde está essa mulher, não sabia naquela época onde eu encontro esse feminino essencial, né? E essa mulher que quer liderar mulheres com um olhar feminino, como que ela vai fazer isso se ela vive dentro de uma sociedade patriarcal? Então, a minha busca para conseguir liderar trabalhos com mulheres foi ler, ressignificar, buscar fontes aonde eu encontro esse feminino primordial, compreender que a gente vive uma sociedade completamente sistêmica, lembrando que a nossa identidade feminina também é muito coletiva.
E como que ela se constrói? Ela se constrói como uma coxa de retalhos. Então, a gente tem bordado da nossa avó, a gente tem a linha da nossa mãe, a gente tem a agulha das nossas tias, que falam sobre amar, sobre ser amada, sobre a vida de cada uma delas, sobre as suas experiências, as suas expectativas. E tudo isso a gente leva para o nosso trabalho com o feminino. Tudo isso a gente leva à luz e à sombra. E tudo isso é parte de nós, da nossa própria coxa de retalhos. E até mesmo a maneira como a gente vai costurando a nossa vida, mesmo que a gente não saiba disso, mesmo que isso cause dor. Então, através das falas em processos terapêuticos, no círculo de mulheres, eu vejo claramente essa costura. Então, juntamente com essas tantas mulheres, as quais eu tive e tenho prazer, né, de fazer trabalhos tão lindos, eu fui criando a minha colcha de retalhos. Então, eu encontrei na minha vida mentoras, terapeutas, a minha terapeuta, a Ana, que já estou há décadas em processo terapêutico, que começaram a me inspirar, né? Como Marion Woodman, a Mirella Faur, a doutora Jean Shinoda Bolin, a Clarissa Pinkola-Stess, a Cristina Baliero, a Beatriz Del Pique, a Claire Barbiero e tantas outras mulheres que eu posso dizer que, de alguma maneira, me inspiraram a continuar o meu trabalho. E na década de 90, eu comecei a reunir mulheres em círculo e a experimentar aquilo que eu coloquei ontem, que é esse poder inspirador, esse poder globos, e com o livro da doutora Jean Shinoda Bolin, né, o Milionésimo Círculo, aquilo para mim foi muito significativo. Né? E ela tem um livro dela também, da doutora Jean Shinoda Bolin, que é Reúna as Mulheres. Esse meu livro não está aqui, ele está emprestado, em que ela fala o seguinte, este livro, essa é a fala da doutora Jean Shinoda Bolin, mais ou menos, tá? Não estou lendo exatamente o que ela falou, porque o livro não está aqui comigo, mas ela fala o seguinte, esse livro fala de uma mensagem às filhas da Mãe Terra, é uma mensagem da deusa mãe, é uma mensagem do arquétipo da mãe. As palavras que eu trago aqui nesse livro evocam um reconhecimento intuitivo de uma sabedoria cujo momento chegou. É um chamado da feminilidade sagrada para a mulher se tornar consciente do princípio feminino. Chegou a hora de reunir as mulheres, porque somente com a força dessa união, nós mulheres poderemos proteger com ferocidade o que amamos. Só então as crianças estarão seguras e a paz será uma possibilidade real. E é isso que eu estou fazendo. Então eu só tenho a agradecer a todas as mulheres que passaram pelo meu caminho, porque todas elas foram uma fonte, são uma fonte, digamos assim, inesgotável de conhecimento. E sempre me colocaram a rever quem eu sou. Certamente, eu acredito que o trabalho que eu faço hoje com tanta maestria, eu aprendi com cada uma delas, né? A respeitar ainda mais o ser humano que eu sou e a caminhar na cura das minhas relações. E hoje está muito claro, nós só levamos outras mulheres até onde nós fomos dentro de nós. Tem uma frase, ou melhor, duas frases do Jung que eu gosto muito. Tudo que diz respeito às outras pessoas que não nos satisfaz, nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. Então, dentro do meu trabalho com o Círculo de Mulheres, cada vez que me incomodava muito algo, em que eu me sentia muitas vezes abandonada, e só quem pode fazer isso por mim não é o outro, em que eu me sentia desrespeitada, e só quem pode fazer isso sou eu e não o outro, em que eu me sentia traída. Na realidade, eu estava personificando ali, vamos lembrar daquilo que é fenomenológico, né? O fenômeno, né? Lá dentro da constelação, eu estava personificando algo que vivia aqui dentro e que eu não estava conseguindo resolver. E a minha relação com o externo
refletia isso. Tem uma outra frase do Jung que eu gosto muito, que é assim: se você é uma pessoa talentosa, isso não significa que você ganhou algo, significa que você tem algo a oferecer. E essa frase, ela ficou muito tempo na cabeceira da minha cama, para eu acordar e ler, para eu beber a minha água com essa frase. Porque, na realidade, o meu ego queria sempre receber, se satisfazer, né? Porque eu estava montando aquele círculo com 500 mulheres, como foi o primeiro encontro mundial, e aí o ego, né, infla, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas e aqui dentro? Eu estava cuidando do meu corpo físico? Eu estava cuidando da minha longevidade? Eu estava cuidando verdadeiramente do que eu sou, da minha autenticidade? Bert Hellinger tem uma frase assim: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas a toda a sua linhagem. E eu sinto que cada vez mais eu me aproximo disso, mais e mais e mais e mais e mais, porque essa é a minha busca. E o que eu faço no meu trabalho é levar isso para os grupos, é levar isso para os encontros mundiais, é levar isso para as mulheres que buscam mentoria comigo. Uma mulher, quando ela decide se curar, ela ilumina o caminho por onde muitas outras também irão brilhar o seu próprio caminho de cura e despertar. Uma mulher conectada consigo mesma, que conhece a sua própria história, tá? E tem orgulho dessa própria história, e tem carinho, e tem compaixão e gentileza, ela está disposta a estar sempre se olhando e descobrindo o quê? Novas possibilidades. E ela consegue com facilidade conectar outras mulheres e construir um caminho de transformação e cura. Então, quando as pessoas me perguntam, Soraya, como é que você junta 1000 mulheres no trabalho? Não tem segredo nenhum nisso. Externamente. Se eu pudesse falar qual é a medicina é olhar para dentro. A medicina é estudar. A medicina é estar sempre se descabelando. Lembrando que eu sou leonina, eu sou super dramática. Então, eu já tive muitas situações que eu vivi no círculo de mulheres em que eu, obviamente, sempre quis encontrar um bode expiatório, né? Tem uma dinâmica. Muitas vezes eu vivifiquei essa dinâmica no meu próprio trabalho com o círculo de mulheres. E não foi fácil. E não foi leve. E não foi delicioso e nem orgástico. Foi catastrófico, foi dolorido, muitas vezes eu pensei em desistir, mas todas as vezes que isso aconteceu, eu fui para um lugar muito profundo em mim mesma, para me reconciliar com a minha história, para ouvir a minha voz, para fazer uma conexão comigo mesma. Então, muitas vezes a gente abre um ciclo de mulheres apenas porque a gente está em busca da gente mesma. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que respeitar a história das outras mulheres. E quando isso não acontece, significa que alguma coisa está desconectada aqui dentro. As suas dores não estão sendo olhadas, os seus dramas não estão sendo olhados, tá? E o destino, né, o cuidado com as outras mulheres, quando você se coloca num lugar de liderança, de guardiã, de agente de transformação, não é ficar consertando o mundo e as outras pessoas. Se você trabalha e quer trabalhar com círculos de mulheres, é essencial criar com as mulheres relações de autonomia, ao invés de relações de codependência emocional.
E isso só acontece se você olhar para si mesma, buscando integrar todas as suas partes fragmentadas. E olha que eu tive muitas partes fragmentadas. E talvez ainda tenha outras milhares. Né? E isso é muito bom. Mas tiveram momentos em que foi desafiador isso, em que quando eu fiz eu abri a Ciranda da Lua, a primeira unidade, e quando eu fui abrir a segunda, na realidade, 2 pessoas foram envolvidas naquela casa. Não vou citar nomes aqui para não ficar desconfortável. E quando elas foram embora, né, e eu fiquei lá, foi muito ruim. Né, a minha linguagem, a minha acusação, eu me senti vítima, né? E não era uma verdade. Não era uma verdade olhando hoje. Naquela época era uma verdade para mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu falhei muitas vezes. E isso talvez seja o maior potencial do meu trabalho hoje. Eu já reconheci e já fui até pessoas que eu feri, que eu magoei, e tentei me reconciliar. Se o outro vai aceitar a minha fala ou não, aí não é mais um problema meu. E é um direito dele não aceitar. Então, é muito valioso estarmos conectadas com a nossa própria intuição e utilizar isso como um recurso dentro do nosso trabalho. Mas também é importante a gente reconhecer as nossas habilidades e os princípios sistêmicos que a gente traz no trabalho para que eles possam agir em cada um de nós e por nós. É fundamental isso, tá? Então, dentro do meu trabalho, dentro da minha metodologia, foi fundamental descobrir exatamente as minhas habilidades, a minha formação, os meus saberes, aquilo que realmente eu sou boa. Não basta ler e ficar só no teórico. O teórico também é importante, mas é preciso ter um embasamento daquilo que você se propõe a oferecer, daquilo que você se propõe a falar, daquilo que você se propõe a compartilhar. Não é só prático, não é só vivencial, não é só intuitivo, mas é prático e fique enriquecido com ferramentas vivenciais, com partilhas e processos intuitivos. Mas eu acredito que a minha maior maestria do meu trabalho é a autenticidade. E o que é a autenticidade? É encontrar a alma do seu trabalho. Eu sempre busquei encontrar a alma do meu trabalho. Algumas pessoas até podem dizer: ai, Soraya, você copiou o meu trabalho. Não é uma verdade, porque eu detesto copiar o trabalho de alguém. Eu gosto de olhar o trabalho de alguém, me inspirar e realizar algum trabalho com a minha autoria. Não significa que não tenham mulheres que me inspiram. Tá? Então, seja qual for o seu trabalho, qual for o seu atendimento, autenticidade é muito importante. Algo daquilo que você é e comunica para o mundo é fundamental você colocar no seu trabalho. É fundamental você conseguir encontrar esse caminho interno de autenticidade para colocar no teu trabalho. Só assim você vai conseguir ter um diferencial no mundo. Tá? E isso é muito pessoal. Então, sempre que uma mulher me procura, ela está em busca de um caminho de cura, mesmo quando ainda ela não tem consciência disso. Mesmo quando uma mulher chega por indicação de alguém e nem me conhece, ela está em busca de algo que seja verdadeiro, algo que seja autêntico, algo que seja único e algo que seja diferente. Então, para que o seu trabalho ganhe força, e eu acho que o meu trabalho ganhou força por isso, é preciso que você esteja o quê? Conectada consigo mesmo, conectada com a sua história, conectada com seus dons, conectadas com a sua força. Aqui tem uma grande questão que eu queria colocar. Como é que você vai construir um trabalho com a sua cara se você não sabe qual é a sua cara?
Se você ainda não se reconectou com as suas habilidades, se seus próprios valores não estão muito claros para você. Quando eu falo para você, abre aspas, faça um trabalho com as mulheres com as suas habilidades únicas, fecha aspas. Se você não sabe quais são as suas habilidades únicas ainda, existe um trabalho anterior, um trabalho de autodescoberta, de autodesenvolvimento, um trabalho de cura e de reconexão consigo mesma. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar perguntar sobre o rumo das nossas vidas, sobre quem a gente é e sobre o que precisa ser curado em nós mesmos. Você sabe quais são as suas feridas, mas você fica falando delas o tempo todo ou você vai buscar a cura? E isso precisa vir, porque senão o nosso corpo vai reclamar. A gente precisa nos perguntar sobre qual é a vida que a gente quer viver e como começarmos hoje, agora, a construir essa nova vida. O processo de autoria, ao meu ver, é um dos mergulhos mais bonitos de redescoberta da nossa própria jornada. E agora eu já falei bastante, né? Mas para fazer um resumo aqui, me perguntaram hoje, mas Soraya, apesar de todos os desafios que você já passou aí no trabalho com o Sagrado Feminino, você gosta de ser facilitadora de círculo de mulheres? Gente, eu amo. Eu amo a formação de guardiãs de círculo de mulheres. Eu amo esse trabalho. Hoje, eu não estou facilitando nenhum círculo presencial e nenhum círculo online, a não ser as formações. Hoje, o meu trabalho ficou muito forte na formação e mentoria. Depois de muitos processos internos e logo na sequência do primeiro encontro mundial de círculo de mulheres, já fazem aí 7 anos, bateu aqui dentro do meu coração que era a hora de eu criar o quê? Multiplicadoras, facilitadoras, guardiãs na minha visão de como pode ser conduzido um círculo. Então, eu sintetizei o método Soraya Mariani, já que eu sou pedagoga também. E esse método de círculos, que eu venho facilitando, já são 7 anos, e oferecendo cada vez mais essas mentorias para facilitadoras e atendendo terapeuticamente. Eu vi muitas sombras e muitas feridas acontecerem nos grupos, porque um círculo é um lugar de amor, ele é um lugar de conexão. Quer escutar mais sobre o círculo? Para e escuta a live de ontem, tá? E quando um círculo ele é conduzido de forma inadequada, ou se a facilitadora não souber como lidar com o caos e com os problemas, ou não tiver ferramenta para resolver as dinâmicas sombrias, esse lugar vai ser um espaço para retraumatizar mulheres e não para ajudar as mulheres a encontrarem a cura. Nós não temos responsabilidade de curar ninguém, mas como instrumentos, quando a gente abre um círculo, a gente vai trazer instrumentos que vão possibilitar uma autorreflexão. Então, esse lugar eu trouxe para muitos trabalhos que eu realizei. Houveram situações em que eu estava zero preparada para lidar e eu não soube conduzir. E eu me feri. E eu feri também algumas pessoas. Então, foi quando eu fui me aprofundar, estudar, fazer cada vez mais cursos, aprender mais. E, por fim, eu consegui realmente juntar, unir o suficiente para oferecer um método que prepara muito bem, mas muito bem mesmo a facilitadora. E nesse meio, né, que a gente fala hoje de medicina integral, de terapia integral, né, e especialmente no sagrado feminino, tem muito foco na luz e muita negação das sombras. Tem uma frase que eu quero citar aqui, que é de uma amiga muito amada, que é a Claire Barbiero, que ela fala o seguinte, no livro que ela publicou, que é o único sobre essa temática, dentro do círculo de mulheres, que é a sombra nos círculos, nos grupos femininos, nos círculos de mulheres, ela fala o seguinte, que a sombra seja a mestra, que a luz seja a guia. Então, a sombra tem muito para ensinar. E a minha história tem muitas situações em que a minha temática interna, as minhas questões internas,
se manifestaram dentro do círculo e eu não soube lidar com aquilo e eu, obviamente, busquei um bode expiatório, tá? E é natural. Então, nós, como facilitadoras, como guardiãs de círculos de mulheres, precisamos estar com as nossas próprias feridas, no mínimo, conscientizadas. E o caminho de cura acontecendo simultaneamente. Ah, eu preciso estar curada de tudo, do meu trauma, do abuso, para fazer um trabalho com mulheres? Não. Mas você precisa estar consciente de que você tem uma dor ali. Porque senão, a primeira mulher ou a primeira pessoa que fala mal do seu trabalho, você vai cair num drama total e vai achar que é uma porcaria esse movimento e que não faz parte de você, e você vai fazer outra coisa e vai acontecer a mesma situação. Então, para mim é feio, né? Eu acredito que o círculo de mulheres bem conduzido, muitas vezes, não precisa de quase nada. Quando a gente se senta num círculo, quando a gente dá as mãos, quando a gente se olha, é muito fantástico. Por quê? É extraordinário, porque uma das coisas que o patriarcado trouxe e que é uma grande ferida para nós mulheres é ter quebrado, literalmente, as irmandades femininas. Mas isso é uma outra live que eu vou falar. Então, quando a gente está em círculo, que é um ambiente de conexão saudável, essa conexão curativa entre nós se restabelece e a cura acontece. E é esse o meu trabalho.